Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila mais uma vez. Eu sou o Carlos. Eu sou o Danilo e este é o pós-jogo da nossa vitória sobre o Cianorte. Santos aí, neste momento, o primeiro classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Um 1-0 bastante pobre, para dizer o mínimo. Assim. Foi um jogo tranquilo, um jogo não com tantas emoções, muitos gols perdidos, boas defesas do John, o que é sempre um mau sinal, e um Cianorte que acabou não dando tanto trabalho, e o Santos também não se deu ao trabalho de construir uma grande vitória. É o. Assim, vamos partir de que o Santos parece estar evoluindo no estilo de jogo do Fernando Diniz. A gente vê o time tocando a bola um pouco mais seguro, a gente vê o time rodando bastante a bola daquele jeito que o Diniz gosta, vai para um lado, vai para o outro, toca, acha espaço, volta lá atrás no goleiro, sai tocando bonitinho. Em alguns momentos teve o chutão, quando ele sentiu que o Cianorte estava pressionando um pouco mais. Então ele tá. O Diniz está dando ordem para os jogadores de que ele vai mandar a bola para frente, então ele está orientando os momentos. Não fica mais a critério do jogador, o que eu acho ótimo, porque são 11 jogadores tendo que tomar uma decisão que pode não ser a melhor, o técnico toma a decisão e assume a consequência da decisão que ele está tomando. A gente vê um pouco de evolução. O problema a gente jogou contra um time que não é parâmetro. A gente jogou contra um time assim. O Cianorte é muito bem arrumado taticamente. Tem um ou outro jogador com um pouquinho mais de qualidade, mas pro nível do Cianorte, não pro nível de um time de primeira divisão, que é o caso do Santos. Então é um time que deu pouco trabalho para o Santos. O problema é que eles tiveram 3 chances, nas quais o John fez 3 boas defesas, e pelo menos 2 delas foram bem perigosas, foram jogadas perigosas. E o medo fica para quando a gente enfrentar um time melhor. E quando a gente pegar o Palmeiras, e quando a gente pegar o São Paulo, o Flamengo, o Atlético Mineiro, é o tipo de jogada que um jogador de mais qualidade não vai perder o gol, não vai dar um chute que talvez seja defensável para o John. Ele provavelmente vai sair mais na frente do zagueiro e vai chegar com mais espaço para poder tomar uma decisão melhor, finalizar melhor e a gente acaba tomando gol. Então, assim, se dessas 3 chances, as 2 melhores que foram as do Cianorte tivessem entrado, a gente poderia estar comentando uma classificação com derrota. Porém, por outro lado, o Santos perdeu o gol, mas assim, perdeu o gol um atrás do outro. Sabe, jogadas bestas de frente pro goleiro, decisões ruins, assim, na hora de finalização, na hora de passar, enfim, foram muitas péssimas decisões na hora de finalizar. Eu acredito que não é nada que não possa ser trabalhado, porque se você treina com os jogadores, você vai explicar para eles que quando ele está de frente para o gol, ele pode chutar, não precisa ter medo, que em alguns momentos a melhor solução é passar para o coleguinha, que é só ele tocar para o amiguinho ali que está mais livre. Então, são coisas assim que são consertáveis, né, com o decorrer dos treinos. E só para dar meu último destaque, eu quero falar que o Marcos Guilherme começou bem, fez um bom primeiro tempo jogando como titular, e foi dele um golaço, que ele limpou a jogada, fez uma jogada individual muito boa. A jogada do Santos em si, a virada de jogo foi bacana, porque foi uma virada mais rápida do que a gente está acostumado a ver. E daí o Marcos Guilherme achou espaço, cortou para dentro e meteu no ângulo. Foi um gol parecido com o Giamota, só que o Giamota chuta de canhota, o Marcos Guilherme de direito. E parabéns para ele, jogou bem, mas no segundo tempo também sumiu, mas daí depois o Diniz também trocou um monte de gente, o Santos ficou bem descaracterizado, ele tentou fazer aquela opção de tirar o Pirani e colocar o Marcos Leonardo, que eu acho que não vai dar certo, mas aí o problema é do Diniz, é a opção dele, deixa ele escolher, ele é pago para isso e para arcar com as consequências disso também. Então, bacana, passamos, mas é tipo, legal, ó, ponto positivo, 3 vitórias seguidas. Se a gente conseguir a vitória do Juventude, que a gente tem que conseguir, a gente faz 4 vitórias seguidas, que não acontece desde o tempo de Sampaoli no Santos. Pois é, eu valorizo muito a sequência de vitórias, eu acho que é importante para o time ganhar confiança, principalmente na fase que o Santos estava. É que, assim, 3 vitórias sendo 2 contra o Cianorte não é uma coisa muito grande, mas, de novo, na fase que o Santos estava, é importante. O que me incomodou um pouco foi a falta
de velocidade mesmo do time, assim. O Cianorte estava bem organizado taticamente, subiu a marcação no começo do jogo e ele meio que alternava, ele fazia umas ondas de marcação-pressão e marcação mais recuada, e aí o Santos às vezes ficava com a bola mais pressionada e tinha que dar um chutão ou tentar alongar a bola, e às vezes ficava trocando passe na defesa sem chegar em lugar nenhum. Assim. Então, o primeiro tempo teve muita bola alongada, não teve tantas chances de gol, até a hora do gol do Marcos Guilherme, que foi um lance muito mais difícil do que todos os outros perdidos depois do gol. Assim. Foi de fato um golaço, nada que falar. Já tem gente nos grupos de WhatsApp falando que o moleque joga muito e tal. Eu prefiro não me empolgar ainda. O Marcos Guilherme já tem esse histórico aí de empolgar e não corresponder, mas golaço, nada que falar. Tirou dois caras só na jogada de corpo e bateu de fora da área no ângulo. Mais um golaço. E aí fazendo companhia ao do Giamota. E aí depois sim, o Cianorte permitiu mais chances. Não teve muito aquela coisa do Cianorte chegar naquele momento de tipo, vamos todo mundo para cima porque tem que tirar 3 gols de diferença. Acho que o Cianorte veio meio conformado, tomou o gol, mas acho que queria mais não passar vergonha do que ser ousado e tentar uma classificação. Mas o Santos teve muitas chances depois. De fato, a coisa da tomada de decisão ruim, eu vou ter que destacar mesmo o Pirani, que teve alguns momentos em que ele teve boas oportunidades, assim, boas perspectivas, que foi diferente dos outros jogos em que a bola meio que não chegava nele. Dessa vez ele chegou até a posse de bola com boas oportunidades para fazer a jogada dentro da área, próximo do gol, e ele sempre parece estar tomando a decisão errada. Um lance que a gente destacou bastante, assim, que pareceu bastante um sinal disso, foi quando ele pegou a bola e só tinha um marcador entre ele e o gol, e o Caio Jorge passou pela direita. Ele parecia que não sabia direito o que estava fazendo e esperou o Caio Jorge passar, e no que o Caio Jorge passou livre na cara do goleiro, ele foi tentar a linha de fundo e o zagueiro tirou. Acabou não dando em nada. Falando um pouco dessa questão das mudanças, de novo, a gente sente essa demora do Diniz em fazer as mudanças num jogo em que assim pareceu decidido desde que o Santos marcou o gol. Assim. Então, o segundo tempo deu a impressão que os titulares já não estavam mais querendo muito correr e o Diniz nem não colocava as reservas. Então, a primeira substituição foi só aos 18 minutos, que foi exatamente a saída do Pirani. Segundo a reportagem do Premier, o Diniz estava bastante insatisfeito, então não éramos só nós. Pirani que de fato errou algumas jogadas aí no ataque para a entrada do Marcos Leonardo. E aí ficou essa coisa do time com o Marcos Leonardo mais de centroavante, com o Caio Jorge mais recuado, fazendo aquela subida para a área. Né? Enfim, acabou não funcionando tão bem. Aos 23 tirou o Alisson por contusão, também uma coisa um pouco preocupante, porque o Alisson não sai por méritos, sai por contusão ou demérito. E aí a gente tem a entrada do Balieiro, que acabou nem aparecendo muito. E aí aos 30 minutos, aí faltando 15 minutos para o final do jogo, que faz as 3 últimas substituições, saem Marinho, Caio Jorge e Marcos Guilherme, entram Madison, Ivanei e Ângelo. O Ângelo entrou bem, eu achei que nesse jogo ele conseguiu pegar na bola e fazer jogadas e tal. E aí destacar, assim, pelo menos uns 3 lances que uma vez o Marcos Guilherme apareceu na cara do gol, finalizou mal, outra vez o Ângelo apareceu na cara do gol, finalizou mal, o Caio Jorge recebeu na entrada da área, isolou a bola, então, de fato, muitos gols perdidos. E aí, de novo, nós nos preocupamos. Se com o Cianorte ao menos conseguiu criar, mas perde tantos gols, a hora que pegar um time mais difícil, que nem o Fluminense, São Paulo, Atlético Mineiro e Grêmio, que é a nossa próxima sequência, não pode. Simplesmente não pode. Galera, então estamos felizes, o Santos ganhou, estamos felizes pela sequência de 3 vitórias, isso dá moral, dá confiança para os jogadores. Esperamos emendar a 4ª vitória agora contra o Juventude em casa, pelo Brasileiro, no sábado agora. Então a gente precisa dessa moral, a gente precisa construir a moral do time. O time estava muito abalado desde a saída do Roland. Demorou, assim, o Marcelo Fernandes conseguiu dar uma ajeitada, mas assim, era uma ajeitada sofrida.
Não era aquela ajeitada que você fala, não, agora arrumou a casa, não. Era uma ajeitada assim, de tipo, estamos juntando os cacos e foi o melhor que eu pude fazer. E o time até, em um ou outro momento, pareceu, assim, tipo, tem salvação. Não é um time que você vai ter que jogar todo mundo fora. E o Diniz, aos pouquinhos também, quando ele entrou, ele já pegou a roubada, já teve sequência de jogo fora e uma derrota em cima da outra empilhada. Mas agora parece que o time está começando a se sentir um pouquinho mais seguro, está começando a jogar de uma forma um pouco mais segura. Porém, as nossas preocupações estão claras. A gente jogou contra um time mais fraco e a gente teve uma outra jogada que sofreu e também não conseguiu finalizar o que foi criado, já que teve mais criação nesse jogo. E aí preocupa a sequência, mas também a gente tem que ver que se o Santos conseguir essa vitória contra o Juventude em casa, vão ser 4 jogos seguidos de vitória. 2 vitórias seguidas no Brasileiro, que é importantíssimo, porque, nossa, 6 pontos em 9 disputados é sensacional, e principalmente porque a nossa sequência agora é muito complicada. A gente vai jogar contra 4 times de nível que, no momento, pelo menos, são superiores ao time do Santos. Então, a gente tem uma complicação grande, e a gente tem que tirar ponto desses caras. Não adianta falar assim, a gente tá contando com 4 derrotas. Não, a gente não tá contando, a gente espera. Igual o Danilo falou, qual que é o ideal? Ganhar os jogos em casa e pelo menos tirar ponto dos caras fora. Para esses jogos, vão ser 24 pontos. Não, eu pirei agora na matemática. Vão ser 12 pontos em disputa. Desses 12 pontos, cara, se o Santos fizer 6, beleza, cara, show de bola, porque são jogos difíceis. É lógico que o ideal é fazer a cartilhinha do Campeonato Brasileiro, né? Ganhar os jogos em casa e pelo menos tirar ponto fora. Mas se der para pelo menos levar essas 2 vitórias em 4 jogos, é importantíssimo, tanto para a moral do time se mostrar competitivo. E uma coisa que eu estava falando com o Danilo, o importante desses jogos que vão ser difíceis é o Santos entrar e mostrar que quer ganhar o jogo, entrar com sangue, com garra, com raça, correr, se dedicar, se doar dentro de campo para tentar sair com a vitória. Porque se a gente conseguir ser competitivo contra times que estão num momento melhor do que o Santos, a gente sabe que a gente vai conseguir passar e de vez em quando a gente vai ganhar um jogo contra uma equipe mais complicada. O problema é a gente entrar em campo já achando que está derrotado e não sai nada e a gente se entrega para o resultado. Isso que a gente não pode deixar acontecer. Eu não estou dizendo que é isso que vai acontecer, tá? Eu não sou o profeta da desgraça, mas eu quero muito que o Santos tenha foco, concentração e continue sua evolução. Queremos aquele ano tranquilo para a gente poder se estruturar para ano que vem a gente, quem sabe, está colhendo os frutos de uma geração muito promissora, porque tem jogadores muito bons aí nesse elenco do Santos que estão crescendo, e essas novas adições também são de jogadores novos. De repente, eles também podem aparecer bem e ajudar a construir esse futuro próximo do Santos. Uhum. E falando sobre como o trabalho do Diniz está sendo feito, o que nós esperamos é isso, né? Que nessa sequência de 3 jogos em casa, ele consiga demonstrar um pouco mais a maneira como ele quer que o Santos jogue e que o Santos pratique esse futebol que ele quer que veja. Então, acho que esse jogo teve um pouquinho mais disso. Você percebe algumas questões de posicionamento, o Luan Pérez ou o Luiz Felipe avançam, muita troca de bola atrás. Segundo o SofaScore, o Santos teve 68% de posse de bola, então foi um jogo em que teve o padrão de Diniz, né, de manter a posse de bola para não dar oportunidades ao adversário. Esse tipo de coisa acabo ficando um pouco preocupado, porque nos 32% que o Cianorte teve, eles conseguiram criar chances. Mas eu entendo o argumento dele de que, tipo assim, quanto mais você tem a bola, menos chances você dá para o adversário. Faz sentido. E, de fato, o Cianorte não é muito parâmetro. Tanto que o primeiro escanteio do Cianorte foi aos 40 já, aos 40 minutos, próximo dos 40 minutos do segundo tempo. Então, foi um jogo que não dá para levar muito como parâmetro. Só fazendo um jogador a jogador rápido, a atuação do John foi boa, ele garantiu o resultado, porque, de fato, teve pelo menos 3 defesas muito boas dele, 2 espetaculares, na minha opinião, e uma que acho que foi mais erro de finalização do cara, mas chama a atenção que o João Paulo não foi relacionado nem para o banco. Foram o Vladimir e o Paulo Mazzotti. Então eu não estou entendendo muito bem o que é que o Diniz espera com relação ao gol do Santos. Não sei se existe algum outro motivo para o João Paulo não estar sendo relacionado, porque ele não vinha mal e a torcida gosta
tende a gostar mais do João Paulo do que do John, eu tenho visto. Não sei se ele escolheu o John para ser o goleiro de confiança dele. É, enfim, não sei exatamente qual que é a relação que o Diniz está fazendo com relação aos goleiros. Mas o fato é que o John parece que se tornou o titular mesmo do gol do Santos de Fernando Diniz. Eu quero jogar lenha na fogueira. Lembra Por daquele favor. rumor de transferência do João Paulo para a Holanda? Será que não voltou? Pode ser, Será que de pode repente ser. não está tentando preservar o João Paulo porque logo abre a janela? Mas agora surgiu um rumor de que o John está sendo visto pelo Sevilha, eu acho. Então, assim, nós temos dois goleiros bons e aí qualquer coisa pode ser justificativa para não pôr o João Paulo. Pode ser para preservar, pode ser para não esperar a renovação de contrato, já não sei mais também o que pode acontecer. Talvez seja pelo estilo de jogo, talvez ele ache que o John é melhor com a bola no pé, então Inclusive, não sei. tem Pode ser várias coisas. a decisão sobre a saída ou não do Vladimir é uma coisa que o Santos deu uma segurada. Tem interesse de alguns times aqui do Brasil de levar ele por empréstimo e de no final do contrato, né? Porque o contrato dele se encerraria aí no fim do ano, daí ele poder já renovar com o time, se tornar o titular daquela equipe. Porém, o Santos segurou a saída do Vladimir para poder manter talvez essa opção, que de repente, se o Santos negociar um dos dois, seja o John ou o João Paulo, pelo menos tem o Vladimir para ter aquela experiência. Ele é um líder entre os goleiros por ser mais velho do que, que o John e o João Paulo. Eles têm muita confiança, eles gostam muito do Vladimir, então de repente o Vladimir ser um reserva seguro. Caso a gente tenha um problema com um dos dois, se o outro for vendido. Então, assim, entendo que tudo isso é rumor, nós estamos especulando no momento, mas são possibilidades, tá? Não vou Então, descartar, mas eu não vou comprar isso aí também, não. eu acho que a questão é essa, assim. Tipo, existe o fato que o João Paulo não foi relacionado e não tem sido escolhido como titular, e aí a gente começa a refletir sobre o que é que está acontecendo, até para saber como é que vai ser o trabalho do Diniz daqui para frente, né? Talvez seja uma maneira dele de trabalhar com os jogadores, de escolher um preferido e mantê-lo, ou por uma questão de critério de treinamento, enfim, várias possibilidades mesmo. O Pará fez um jogo que ele não comprometeu, ele pelo menos tentou subir um pouco mais na linha de fundo, até conseguiu pegar uma outra bola, errou um passe para o Luiz Felipe, que foi recuado, foi meio tenso, mas enfim, a atuação, sei lá, 5,5, assim. Luan Pérez bem, salvou uma bola que era um contra-ataque dos caras e que o cara ia sair na cara do gol se não fosse o Luan Pérez, providencial. O Luiz Felipe, ele até foi, o Luiz Felipe foi entrevistado do Premier no final, e o cara já começou com uma pergunta assim que para o Santista é muito engraçada, que ele chegou, Luiz Felipe, você vem sendo destaque desde que você entrou, o Santos venceu 3 jogos, e aí, o que você acha? Então é isso, o Luiz Felipe entrou no time, 3 vitórias seguidas, mas, de novo, 2 delas contra o Cianorte, Nossa, mas foi bem assim, o Luiz Felipe tem mantido um futebol bom, mas nada essa demais, não pergunta aí comprometer. enxerguei meu cérebro revirando o olho com essa pergunta. Não, Felipe Jonathan, de novo, pouco destaque, não apareceu muito, não conseguiu fazer jogada, tentou umas inversões, umas bolas longas, mas nada muito brilhante. O Alisson, eu tenho sentido o Alisson cada vez menos encaixado nesse esquema do Diniz, porque é um esquema que força muito ele a tentar o passe, e a gente sabe que não é a grande característica dele, então não sei assim como que vai ser o futuro do Alisson, mas eu não tenho sentido ele confortável nesse time da maneira como está jogando. Giamota, achei que não foi uma demonstração como os últimos jogos. Foi bem, mas assim, porque não comprometeu. É que, como o jogo era contra o Cianorte, nós esperávamos mais intensidade e o time não entregou isso, é difícil assim, de fazer elogios muito assintosos para os jogadores do ataque. Pirani bastante mal, já comentamos aqui. Marinho bastante sumido também, não conseguiu finalizar muito bem, não conseguiu armar muita jogada. Caio Jorge, de novo, bem, se movimentando e criando oportunidades, mas pecou na finalização hoje. E o Marcos Guilherme acaba sendo destaque porque fez o golaço e acabou ajudando esse ataque a se movimentar um pouco mais. Então, teve oportunidades, ele teve alguns lances que ele pegava na bola, assim, é que ele me dá a impressão de
de que ele é baixo demais para a velocidade que ele quer correr, não sei, se ele fica correndo, correndo e parece que não sai do lugar. Mas ele tenta bastante, eu acho que ele pode ser um bom, pode acabar sendo um reforço mesmo para o time. E dos que entraram, o Balheiro acabou não mostrando muito, mas também não foi exigido. O Marcos Leonardo, eu gostei da maneira como ele apareceu, mais como um pivô, mas também acabou não tendo muitas chances. Madison nem pegou na bola. O Ivonei, muito pouco também. Eu achei que o Ângelo entrou bem. O Ângelo, pelo menos, conseguiu pegar na bola e chegar próximo da área. Eu normalmente eu falo do técnico, mas hoje a gente já falou, o Diniz é quase sempre a mesma coisa, né? Demora para substituir as opções, blá, 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 blá. Eu só pensei uma outra coisa aqui, Danilo, que você falou de repente do estilo do técnico trabalhar com o jogador. De repente ele tira o João Paulo, para o João Paulo ficar em reserva mesmo, em reserva assim, independente se é de reserva direto, terceiro, quarto na hierarquia, por ele não ser titular, ele pode trabalhar a saída de bola do João Paulo sem, sabe, aquela exigência de eu preciso te preparar para o jogo. Então ele segura o cara ali, sei lá, talvez umas 3 semanas, faz uma preparação específica do que ele espera do jogador, e daí no momento certo ele consegue inserir o cara daí já melhor preparado para o estilo do jogo. Talvez, tá? É mais uma conjectura. Eu acredito que faz mais sentido para o estilo de preparação que o Diniz faz, porque ele gosta de preparar os caras, ele não desiste de jogador. O Diniz é um ou outro jogador que realmente não funciona, que daí ele abandona. Mas a maioria dos jogadores ele pega na mão e fala: eu quero isso, eu quero assim, eu quero assado, e prepara os caras para isso. Faz mais sentido. Porém, a gente vai ficar sabendo nas próximas semanas, porque por enquanto o John é nosso titular e o Luiz Felipe também. Também é uma possibilidade, bem observado, e é isso. Assim, nós temos um campo de conjecturas aí para pensar essa questão do João Paulo, mas não é como se o John estivesse falhando. Eu acho que está num ambiente controlado. Então é legal também para dar confiança para o John, que estava muito mal depois da final da Libertadores. Às vezes que ele entrou, ele falhou, então agora ele está tendo uma sequência e uma sequência boa. Fez boas defesas contra o Ceará, uma excelente defesa contra o Ceará, diga-se de passagem. Agora contra o Cianorte foi bem de novo, garantiu a vitória, porque ele tivesse ido um pouquinho menos brilhante e o Santos teria ou empatado ou perdido, mesmo que tivesse classificado. Então é bom, o Santos ganha, porque o John é um bom goleiro e precisava mesmo dessa confiança. E aí, só para resumir a nossa situação, o Santos é o primeiro classificado, não existem os outros times, mas classificarão 16 que vai ter um novo sorteio. Então a gente não vai ter pote, não tem previsão de adversário, qualquer time que se classificar vai vir, vai poder ser um adversário do Santos, e aí você tem times bastante difíceis, né? Como o Atlético Mineiro, que já fez o resultado fora de casa, o Grêmio, que já ganhou de 2-0 em casa, o Palmeiras também ganhou fora de casa, então a gente já tem como perspectiva uma oitavas de final bastante difícil. Bem mais pesado. É isso, galera. Continue acompanhando a gente. Esse foi o pós-jogo aí da vitória do Santos por 1-0 contra o Cianorte na Copa do Brasil. Estamos classificados para as oitavas. E que venha o que vier aí pelo sorteio. Torcer para o sorteio favorecer um pouco, né? Dar uma ajuda para a gente tentar chegar o mais longe possível, porque as premiações, os mata-matas são interessantes porque as premiações vão aumentando conforme você vai passando de fase. E a gente sabe da situação financeira do Santos. Então, quanto mais longe a gente chegar, mais dinheiro está pingando na conta para pagar os salários, de repente trazer um ou outro reforço que vai ajudar a gente a passar por essa fase mais complicada. Um grande abraço a todos e a gente se vê aí no próximo vídeo. Uhum. Só um comentário rapidinho, é que esses jogos ainda não tiveram VAR e eu não tenho certeza se nas oitavas terão. Espero que tenham, porque a arbitragem hoje eu achei fraca. O Santos teve um jogador do Cianorte que era para ter sido expulso logo no primeiro tempo, não foi. Teve um lance que o Caio Jorge recebeu a bola em posição legal, o Marinho estava impedido, mas ele não participou, ele desiste da jogada e o Bandeirinha deu um impedimento, então são lances que seriam revistos ou que, no caso do impedimento, que seria deixado passar e depois do decorrer do lance iria para critério do juiz. Então é só para falar que o VAR, ainda que mal utilizado, muitas vezes mal utilizado no futebol brasileiro, ele faz falta pela maneira como
os árbitros acabam errando. No mais, sábado o Santos volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, enfrenta o Juventude em casa às 19 horas do dia 12. E até lá a gente vê como que o time evolui. Provavelmente já vamos ver se o Zanocelo vai poder estrear, porque ele ainda não foi relacionado, porque não estava 100% fisicamente. Eles queriam fazer uma reavaliação, um pouco de trabalho físico com ele. Então, vamos ver se até o sábado ele vai estar pronto para entrar nesse time. No mais, é isso. Comemorar uma classificação, mas com parcimônia, porque não foi aquela maravilha que nós esperávamos. É isso, galera. Até mais, gente. Continue aí curtindo, compartilhando, se inscrevendo aí no nosso canal. Comentem bastante ali para a gente poder ter interação, para a gente poder responder para vocês e dar ideias para vídeos para a gente, que a gente sempre gosta e a gente daí faz uns especiais. Um grande abraço, até logo. Abraço, pessoal. Para cima deles!